Chegou a hora de mais uma história de fé. Em uma pequena cidade chamada Belém, nasceu uma criança especial, Jesus, filho de Maria e José. Este não foi um nascimento comum, pois os profetas haviam previsto sua vinda como o Messias, o farol da esperança e da luz para a humanidade. À medida que Jesus cresceu, ele demonstrou uma sabedoria incrível. Com apenas 12 anos, ele debateu as Escrituras com os estudiosos do templo, deixando-os maravilhados. No entanto, foi apenas aos 30 anos que iniciou seu ministério público transformador. Jesus escolheu 12 discípulos diversos para acompanhá-lo numa missão que alteraria o curso da história. Ele realizou milagres surpreendentes, curando enfermos, dando visão aos cegos e até ressuscitando mortos, provando seu poder divino. Seus ensinamentos, enraizados no amor, no perdão e na fé, atraíram multidões. Ele falou em parábolas, usando histórias simples para transmitir verdades profundas, tornando o divino compreensível. Mas a sua crescente influência foi vista como uma ameaça pelos líderes religiosos e pelo establishment romano. Eles conspiraram contra ele, manipulando um de seus discípulos mais próximos, Judas, para traí-lo por apenas 30 moedas de prata. Jesus enfrentou falsas acusações, foi entregue a Pôncio Pilatos e, contra o julgamento do próprio Pilatos, foi condenado à morte por crucificação. Na cruz, depois de suportar horas de dor e ridículo, Jesus pronunciou as palavras comoventes: Pai, perdoa-lhes, demonstrando seu amor e misericórdia ilimitados. Seu corpo foi levado e colocado em um túmulo, selado por uma grande pedra. 3 dias depois, o túmulo estava vazio. Jesus ressuscitou, apareceu aos seus discípulos e a muitos outros durante 40 dias, restabelecendo seus ensinamentos e enfatizando a importância da fé. Ele então ascendeu ao céu, mas não sem deixar para trás a promessa do Espírito Santo, um guia divino para todos os crentes, que mais tarde se tornaria a base do cristianismo. A história de Jesus Cristo nos ensina a importância do amor, do perdão e da fé. Ele nos mostrou que mesmo diante da adversidade e da traição, podemos escolher perdoar e amar. Sua ressurreição nos dá esperança e nos lembra de que a vida é mais do que o que podemos ver e tocar. A história de Bartimeu. Era uma vez um homem chamado Bartimeu. Ele morava na cidade de Jericó e era cego. Isso quer dizer que ele não conseguia enxergar nada, nadinha mesmo. Como Bartimeu não podia ver, também não conseguia trabalhar. Então, todos os dias ele sentava perto da estrada e pedia ajuda para as pessoas que passavam. Moço, moça, me ajude com uma moedinha, por favor. Um dia, Bartimeu ouviu muitas pessoas falando e andando apressadas. Parecia que algo importante estava acontecendo. Ele ficou curioso e perguntou: O que está acontecendo? Quem está vindo aí? Alguém respondeu: É Jesus de Nazaré. Ele está passando por aqui. Bartimeu ficou animado. Ele tinha ouvido falar que Jesus curava os doentes e fazia milagres incríveis. Então, ele começou a gritar bem alto: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Algumas pessoas mandaram ele ficar quieto. Fica calado, Bartimeu. Mas ele não parou. Gritou ainda mais alto: Jesus, me ajuda! Sabe o que aconteceu? Jesus parou. Sim, ele ouviu a voz de Bartimeu no meio da multidão. E Jesus disse: Chamem ele aqui. As pessoas foram até Bartimeu e falaram: Coragem! Jesus está te chamando. Bartimeu ficou tão feliz que jogou a capa para o lado, ficou em pé rapidinho e correu até Jesus. Jesus olhou para ele com muito amor e perguntou: O que você quer que eu faça por você? Bartimeu respondeu: Senhor, eu quero enxergar de novo. Então Jesus disse: Pode ir, sua fé te curou. Na mesma hora, Bartimeu começou a enxergar. Ele viu o céu, as árvores, as pessoas. Que alegria! E sabe o que ele fez? Ele seguiu Jesus, feliz da vida, agradecendo por ter recebido um milagre. Moral da história: nunca pare de acreditar. Mesmo quando tudo parecer difícil, Jesus sempre ouve quem chama por ele com fé. Chegou a hora de mais uma história de fé. Era uma vez, na antiga terra de Israel, um homem muito especial chamado Sansão.
Ele foi escolhido por Deus desde o nascimento para ser um grande guerreiro e proteger o povo de Israel dos filisteus, que eram muito cruéis e causavam muitos problemas. Desde pequeno, Sansão tinha uma regra especial: nunca poderia cortar seu cabelo, pois era daí que vinha sua força incrível. Quando Sansão cresceu, sua força era tão grande que ele podia fazer coisas que ninguém mais conseguia. Um dia, enquanto caminhava por um caminho estreito, um leão feroz o atacou. Mas Sansão, com a ajuda de Deus, conseguiu derrotar o leão com as próprias mãos, mostrando como era forte. Depois disso, Sansão conheceu uma mulher chamada Dalila. Os filisteus, querendo descobrir o segredo da força de Sansão, pediram a Dalila que descobrisse como poderiam vencê-lo. Por várias vezes ela disse a Sansão sobre o segredo de sua força, e ele deu respostas diferentes, mas nunca a verdade. Porém, Dalila insistiu tanto que finalmente ele contornou. Sua força vinha de seu cabelo, que nunca havia sido cortado. Assim que souberam disso, os filisteus esperaram a Sansão adormecer e cortaram seu cabelo. Sem o cabelo, Sansão perdeu toda a sua força e foi capturado pelos inimigos. Eles o levaram para um templo cheio de filisteus que zombavam dele e de Deus. Sansão, arrependido, fez uma última oração pedindo a Deus que lhe desse força uma última vez. Deus ouviu sua oração e devolveu sua força. Então, Sansão empurrou as colunas do templo com toda a sua força e o templo desabou. A história de Sansão nos ensina que mesmo que sejamos fortes, precisamos sempre confiar em Deus e obedecer ao que Ele nos pede. A força verdadeira não é apenas física, mas também a coragem de fazer o que é certo e a sabedoria de saber quando pedir ajuda. Chegou a hora de mais uma história de fé. A história de Jó. Era uma vez na terra de Uz, um homem chamado Jó. Ele era um homem irrepreensível e justo, temendo a Deus e evitando o mal. Jó era abençoado com grandes riquezas e uma família amorosa composta por 7 filhos e 3 filhas. Ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentos, além de um grande número de servos. O homem mais respeitado entre todos os habitantes do Oriente. Em seus dias de festa, os filhos de Jó costumavam se reunir em casa para celebrar, convidando as irmãs para comer e beber com eles. Quando os banquetes terminavam, Jó se levantava de madrugada para oferecer sacrifícios, preocupado que seus filhos pudessem ter pecado contra Deus em seus corações. Essa era a prática habitual de Jó. Um dia, os anjos se apresentaram diante do Senhor, e Satanás também estava entre eles. Deus perguntou a Satanás de onde ele vinha, e Satanás respondeu que estava vagando pela terra. O Senhor então se orgulhou de Jó, mencionando que não havia ninguém como ele. Satanás, porém, desafiou a integridade de Jó, sugerindo que ele só era fiel porque Deus o havia abençoado. Deus permitiu que Satanás testasse Jó, mas não o ferisse. Assim, um dia, mensageiros chegaram até Jó com notícias trágicas. Seus bois foram roubados, suas ovelhas queimadas, seus camelos levados e, por último, um vento forte destruiu a casa de seu filho, levando todos os seus filhos. Jó, em meio à dor e ao luto, rasgou suas vestes e se prostrou em adoração, dizendo: "Nu saí do ventre materno, e nu voltarei. O Senhor deu, e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor." Mesmo após essas calamidades, Jó não pecou contra Deus. Mais tarde, os anjos se reuniram novamente, e Satanás apareceu. Deus ainda defendia Jó, mas Satanás insistiu que, se Jó fosse ferido fisicamente, ele certamente o amaldiçoaria. Deus permitiu que Satanás ferisse Jó, mas ordenou que ele não tirasse sua vida. Satanás feriu Jó com úlceras dolorosas, e ele se sentou em cinzas, usando um caco de cerâmica para coçar as feridas. Sua esposa, vendo seu sofrimento, disse-lhe para amaldiçoar a Deus e morrer. Mas Jó respondeu: "Você fala como uma louca. Aceitaremos o bem de Deus e não o mal?" Mesmo em meio à dor, Jó não pecou em suas palavras. 3 amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, ouviram sobre seu sofrimento e vieram visitá-lo. Quando o viram, mal puderam reconhecê-lo e em profunda tristeza choraram e ficaram em silêncio com ele por 7 dias. Após esse período, Jó começou a lamentar e questionar seu sofrimento, desejando que nunca tivesse nascido. Seus amigos tentaram convencê-lo de que seu sofrimento era o resultado de algum pecado. Eles argumentaram que, se ele se arrependesse, Deus o restauraria.
Mas Jó insistiu em sua inocência e expressou sua dor e confusão. Ele disse: ainda que me mate, eu esperarei nele, defenderei minha causa diante dele. E então, em meio a uma tempestade, Deus respondeu a Jó. Ele não explicou o porquê de seu sofrimento, mas questionou Jó sobre a criação e os mistérios do universo, mostrando a Jó sua grandeza e poder. Jó, ao ouvir as palavras do Senhor, ficou profundamente humilhado. Ele percebeu a magnitude da sabedoria e do poder de Deus, que criara tudo o que existe e sustenta a ordem do universo. Jó respondeu dizendo: eu sou indigno, como posso responder-te? Coloco a mão sobre a boca. Já falei uma vez, mas não tenho resposta, 2 vezes, mas não direi mais. Após essa revelação, Deus continuou a falar com Jó, desafiando-o a considerar a vastidão da criação e a complexidade do mundo. Jó, tocado pela grandiosidade de Deus e pela própria insignificância, compreendeu que não podia questionar os caminhos do Senhor. Ele se arrependeu de suas queixas e se prostrou em poeira e cinzas, reconhecendo que, embora não entendesse seu sofrimento, confiaria no plano de Deus. Agora meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo em pó e cinzas. Deus restaurou suas riquezas e o abençoou com o dobro do que tinha antes. Jó recebeu de volta tudo que havia perdido: a prosperidade, a saúde e até mesmo uma nova família. Ele teve 7 filhos e 3 filhas, e suas filhas eram as mais belas de toda a terra. Jó viveu por muitos anos, vendo seus descendentes até a 4ª geração, e morreu velho e satisfeito. A história de Jó nos ensina que, mesmo em meio ao sofrimento e adversidade, é fundamental confiar em Deus e reconhecer a sua soberania. A vida pode ser cheia de desafios e incertezas, mas a fé inabalável e a perseverança são as chaves para encontrar paz e restauração. A compreensão de que há um propósito maior, mesmo quando não conseguimos ver, nos fortalece e nos guia em tempos difíceis. Na época em que os israelitas eram escravizados no Egito, nasceu um homem chamado Moisés. Como uma medida para controlar a população israelita, o faraó ordenou que todas as crianças do sexo masculino fossem jogadas no rio Nilo. A mãe de Moisés, contudo, o colocou em um cesto e o deixou flutuar pelo rio, esperando salvar a vida do filho. O cesto foi encontrado pela filha do faraó, que decidiu criar Moisés como se fosse seu próprio filho. Mas mesmo tendo sido criado na família real, Moisés não se esqueceu de seu povo. Um dia, Moisés viu um egípcio maltratando um israelita e interveio, matando o egípcio. Temendo retaliação, Moisés fugiu para o deserto, onde teve um encontro com Deus. Deus ordenou que Moisés voltasse ao Egito para libertar seu povo da escravidão. Quando Moisés retornou, pediu ao faraó para libertar o povo de Israel, o que foi negado. Então Deus enviou 10 pragas terríveis ao Egito. Só após a 10ª praga, a morte de todos os primogênitos do Egito, o faraó concedeu liberdade aos israelitas. No entanto, arrependido da decisão, o faraó e seu exército partiram para recapturar os israelitas. Moisés conduziu seu povo até o Mar Vermelho, mas ao chegarem, estavam presos entre o mar à frente e o exército do faraó que se aproximava. No auge do desespero, Deus interveio novamente. Moisés estendeu seu cajado sobre o mar e as águas se dividiram, abrindo um caminho seco no meio do mar. Os israelitas atravessaram em segurança, mas quando o exército do faraó tentou segui-los, as águas retornaram, afogando os soldados egípcios. Assim, Moisés e seu povo foram salvos e continuaram em direção à Terra Prometida. Este episódio é conhecido como a Travessia do Mar Vermelho, um dos eventos mais milagrosos e memoráveis da história bíblica. Havia uma época em que o povo de Israel vivia cercado por inimigos poderosos. Entre eles estavam os filisteus, que não apenas ameaçavam com armas, mas também com um terrível gigante, Golias. Ele era imenso, com quase 3 metros de altura, usava uma armadura brilhante e carregava uma lança tão grande que parecia impossível alguém derrotá-lo. Todos os dias Golias descia ao vale e gritava para os israelitas: "Escolham um homem para lutar comigo. Se ele vencer, nós filisteus seremos seus servos. Mas se eu vencer, vocês serão nossos." O desafio durava 40 dias, e ninguém do exército de Israel tinha coragem de enfrentá-lo. O medo dominava os corações. E numa pequena vila chamada Belém, vivia um jovem chamado Davi. Ele era o caçula de 8 irmãos e cuidava das ovelhas de sua família. Davi era pequeno em estatura, mas seu coração era grande e cheio de fé.
Um dia Jessé, pai de Davi, pediu que ele levasse comida para seus irmãos, que estavam no campo de batalha. Quando Davi chegou, ficou surpreso ao ver o exército de Israel paralisado pelo medo. Ele também ouviu as palavras arrogantes de Golias. Quem é esse gigante para desafiar o exército do Deus vivo? Porque ninguém o enfrenta. Seus irmãos tentaram silenciá-lo, dizendo que ele era apenas um garoto e não sabia nada sobre guerra. Mas Davi insistiu. Ele foi levado ao rei Saul e disse: "Não tenha medo, eu enfrentarei esse gigante." E Saul respondeu: "Você é só um menino. Como pode lutar contra um guerreiro tão experiente?" Mas Davi continuou: "Quando um leão ou um urso atacava minhas ovelhas, eu os enfrentava e vencia. O mesmo Deus que me livrou deles me livrará de Golias." Convencido pela fé de Davi, Saul permitiu que ele lutasse. Saul ofereceu sua armadura a Davi, mas era pesada demais para o jovem pastor. Davi recusou e foi ao riacho. Ali escolheu 5 pedras lisas e colocou-as em sua bolsa. Com sua funda em uma mão, ele caminhou em direção a Golias. Quando o gigante viu Davi se aproximando, começou a rir. "Sou eu um cachorro para você vir a mim com um pedaço de pau? Hoje mesmo darei sua carne às aves e aos animais", disse Golias. Mas Davi respondeu com firmeza: "Você vem contra mim com espada, lança e escudo, mas eu venho contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Hoje Deus te entregará em minhas mãos, e todo o mundo saberá que é um Deus em Israel." Davi correu em direção ao gigante. Ele pegou uma pedra de sua bolsa, colocou-a na funda e girou com força. A pedra voou veloz e atingiu Golias na testa. O gigante caiu no chão sem vida antes de poder erguer sua arma. O exército dos filisteus ficou em choque. Sem seu campeão, eles fugiram, e os israelitas os perseguiram, garantindo uma vitória completa. Após a batalha, Davi foi recebido como herói, mas ele não se vangloriou. Em vez disso, agradeceu a Deus por sua vitória. A história de Davi e Golias nos ensina que o verdadeiro poder não está em nossa força ou tamanho, mas na fé e confiança em algo maior que nós mesmos. Muitas vezes enfrentamos gigantes em nossas vidas, medos, dificuldades ou desafios aparentemente impossíveis. Porém, com coragem, humildade e confiança, somos capazes de superar qualquer obstáculo. A verdadeira vitória não está em quem somos, mas em quem escolhemos confiar. Num tempo antigo, vivia Jonas, um homem conhecido por sua sabedoria e coração gentil. Ele sempre ajudava os que o procuravam e mantinha uma forte conexão com Deus, frequentemente conversando e orando com sinceridade. Jonas se orgulhava de ser um servo fiel, mas como todos nós, tinha seus momentos de fraqueza e medo. Certo dia, sob um céu limpo e ensolarado, Deus falou com Jonas. "Jonas, vá até Nínive, uma cidade cheia de maldade. Suas ações perversas chegaram até mim, e em 40 dias a destruirei, a menos que eles se arrependam. Vá e diga isso ao povo." Jonas, no entanto, ficou assustado. Nínive era famosa por sua crueldade, e ele temia ser ignorado ou pior, atacado. Ele também sentia que o povo de Nínive não merecia a misericórdia de Deus. Assim, em vez de obedecer, Jonas fugiu. Jonas encontrou um navio a caminho de Tarsis, uma cidade distante, e embarcou, acreditando que poderia escapar de sua tarefa. Enquanto ele dormia no convés, o mar se enfureceu. Ondas enormes sacudiam o barco, e os marinheiros, desesperados, clamavam a seus deuses em busca de ajuda. Eles lançaram sortes para descobrir quem era o responsável por aquela tempestade, e a sorte caiu sobre Jonas. Quando o confrontaram, ele confessou: "Estou fugindo do Deus que criou os céus e a terra. Jogue-me ao mar e a tempestade cessará." Embora relutantes, os marinheiros seguiram suas instruções. Quando Jonas foi lançado ao mar, as águas imediatamente se acalmaram. Assombrados pelo poder do Deus de Jonas, os marinheiros se ajoelharam e prometeram servi-lo. Enquanto Jonas afundava, foi engolido por uma enorme baleia. Dentro da escuridão úmida, ele teve tempo para refletir. 3 dias e 3 noites se passaram, e Jonas finalmente orou. "Senhor, fui teimoso e fugi do que me pediste. Se me salvares, cumprirei minha missão." Com isso, a baleia emergiu e cuspiu Jonas em terra firme, perto de Nínive. Jonas, agora grato e renovado, sabia que era hora de cumprir a ordem de Deus. Jonas entrou em Nínive, uma cidade grandiosa e cheia de maldade, e começou a alertar o povo. "Em 40 dias, Nínive será destruída, a menos que vocês abandonem seus maus caminhos e voltem a Deus." Ele também contou sua própria história, como tentou fugir de Deus, enfrentou a tempestade e foi salvo por um grande peixe.
O povo, tocado por suas palavras, começou a mudar. Todos, do mais pobre ao rei, se arrependeram e pediram perdão. Deus, vendo a transformação no coração deles, decidiu poupar a cidade. Mesmo depois de testemunhar a mudança de Nínive, Jonas ficou irritado. Ele não conseguia entender por que Deus poupou um povo que tinha sido tão cruel. Ele se retirou para o deserto, aguardando o que aconteceria. Deus então fez crescer uma planta, que deu sombra a Jonas, aliviando-o do calor. Jonas ficou feliz com a planta, mas no dia seguinte, um verme a destruiu. Jonas ficou frustrado e disse: "Estou tão chateado que preferia morrer." Deus respondeu: "Você se preocupa tanto com essa planta, que cresceu em um dia e morreu no outro. Mas eu me preocupo com toda a cidade de Nínive, com seus milhares de homens, mulheres, crianças e até animais. Eles cometeram erros, mas merecem uma chance de mudar." A história de Jonas nos ensina sobre obediência, perdão e compaixão. Assim como Deus deu a Nínive uma oportunidade de se redimir, nós também devemos estar dispostos a perdoar e acreditar que as pessoas podem mudar. Mesmo aqueles que erram merecem uma segunda chance, pois é através da misericórdia que vemos o verdadeiro poder do amor e da transformação. Chegou a hora de mais uma história de fé. Eu sou Jonas, filho de Amitai, um profeta do Deus de Israel. Minha história é de obediência, fé e redenção. Deus me chamou para ir a Nínive, a grande cidade dos assírios, e alertar seus habitantes sobre seus pecados. Mas eu sabia que eles eram cruéis e não queriam ouvir sobre Deus. Tive medo e não quis ir. Fugi para Jope, onde encontrei um barco para Tarso. Queria escapar da missão, mas não sabia que Deus me encontraria em qualquer lugar. Enquanto navegava, uma tempestade feroz surgiu. O barco estava em perigo. Os marinheiros, desesperados, me perguntaram o que fazer. Eu sugeri jogar-me ao mar para acalmar a tempestade. Deus enviou um peixe gigante para me engolir. Fiquei dentro dele por 3 dias e 3 noites. Foi um momento de grande medo, mas também de reflexão. Lá, dentro do peixe, orei a Deus, pedindo perdão por minha desobediência. Prometi seguir sua vontade. Deus fez o peixe me expulsar. Fui parar na praia, vivo. Depois disso, fui a Nínive e disse às pessoas: Deus vai destruir a cidade se vocês não mudarem de vida. Eles ouviram e mudaram. A cidade inteira se arrependeu. Aprendi que 1. Deus está sempre comigo. 2. Devo confiar em sua vontade. 3. A oração pode me ajudar em momentos difíceis. Minha história mostra que, mesmo quando erramos, Deus nos dá uma segunda chance. Agradeço por sua misericórdia e amor.